Olá, pessoal. A gente já inicia, tá bom? Olá, boa noite, professor. Tá, tudo bem? Tudo bem? A luz tá, Primeiramente, opa, a luz tá ruim, né? a minha, a minha luz tá ruim? Minha tá boa? Para mim tá perfeito. Ah, é? Para Tá mim bom, tá perfeito. beleza. Maravilha. Perdão, cortou um Eu pouco. falei que você que manda no show. Obrigado. Fique à vontade. Primeiramente, professor, mil perdões pela demora, pelo atraso que eu tive aqui para iniciar contigo. Eu estava tendo um pequeno imprevisto, mas estamos aqui. Professor, primeiramente, muito obrigado por ter topado participar dessa live com a gente. É uma honra e um prazer estar contigo aqui hoje. Queria te agradecer muito por essa disponibilidade. E, primeiramente, para a gente iniciar, queria que o senhor se apresentasse. Primeiro é um prazer estar com essa juventude que vai fazer esse partido novo explodir, crescer pelo Brasil aí. Então, muito obrigado pelo convite, muito honrado pelo convite. Vou me apresentar. Então, eu sou o Felipe Dávila, sou filiado ao Partido Novo, fui o candidato a presidente da República. Tenho uma formação acadêmica na Ciências Políticas, estudei Ciências Políticas na Universidade Americana em Paris, depois fiz Administração Pública em Harvard, e sempre amei o jornalismo também, além da política, o jornalismo. Sempre escrevi nos principais jornais, principalmente no estado de São Paulo, aqui em São Paulo. Tive uma revista de política que chamava República, uma revista de cultura que chamava Bravo, e depois eu vendi a revista Bravo para a Editora Abril e me tornei diretor superintendente da Editora Abril nos tempos áureos da Abril, quando a Abril publicava as melhores revistas do Brasil. E depois criei o CLP, o Centro de Liderança Pública, uma organização não governamental que trabalha com a formação de lideranças públicas e política baseada em dado e evidência, com a criação dos nossos rankings, que é para ajudar a balizar a política pública, né? Então, eu sempre fui apaixonado pela política, sempre estudei muito a política e tentei fazer política de uma forma mais direta. Depois, me candidatei pela primeira vez, né, de verdade. Eu tinha disputado uma prévia no PSDB, mas não venci a prévia. Que ganhou aquele tempo para o governo do Estado de São Paulo foi o João Dória, mas a primeira eleição que eu disputei foi a eleição presidencial pelo Partido Novo. Eu tenho muito orgulho ter sido o segundo candidato à presidência da República do Partido Novo e ter podido usar a oportunidade de uma campanha nacional para levar as nossas propostas, as nossas ideias. Bem, eu acompanhei um pouco a sua campanha eleitoral. Realmente foi um momento muito bacana. A gente viu propostas realmente importantes e necessárias para o Brasil como um todo. E justamente por isso eu achei importantíssimo a gente ter essa conversa contigo, para a gente conversar sobre juventude, sobre ideias para o futuro, né, do Brasil e da juventude. Inclusive, esse é o nome da nossa live, né? Novo Futuro Ideias, que são as ideias que a gente tem para o futuro do Brasil, futuro da juventude e tudo mais. Para a gente iniciar, Felipe, eu queria que você contasse um pouco mais da sua história, sobre o que fez você se interessar pela política. Por que você quis entrar nessa seara política? Boa pergunta. Bom, Weber, eu sempre
vivi numa casa onde se falava política, onde se respirava política. Então, também um pouco isso. Eu era aquela criança curiosa que achava a mesa dos adultos mais interessante porque o assunto sempre era política. E, na casa dos meus pais, dos meus avós, meu avô foi deputado federal durante muitos anos, foi por 5 mandatos. Então, é uma casa que os personagens políticos que você via no jornal, na televisão, estavam na minha casa, como Ulisses Guimarães. Tá? Então, eu sempre tive muita curiosidade por aquela conversa que eu achava assim, nossa, isso deve ser muito importante, porque os destinos do país se decidem nesse negócio de política. Então, eu queria ali bisbilhotar a conversa, ser o curioso, a criança curiosa. Tal. E isso me levou a gostar da leitura. Então, gostei muito de história, e a história está muito próxima da política, porque, evidentemente, a história tem todas as questões da política. Então, desde garoto, em vez de ler livro de ficção, eu lia livro de história. De história, acabei endireitando para política. Então, eu sempre tive paixão pela política, mas eu sempre gostei muito do estudo de ideias da política, e não tanto fazer política, né? E aí eu entrei na carreira para a universidade, eu fui estudar ciências políticas em 1983, e ninguém, naquele tempo, era quase que falar que eu ia estudar grego antigo, estudar ciências políticas, né? Uma coisa que todo mundo ficava falando, nossa, o que é isso? O que você vai fazer com isso na tua vida? Como é que isso vai virar profissão? Mas eu sempre tive essa história de que se você fizer as coisas que você realmente gosta, que você tem vocação, e isso você sabe com as coisas que você não vê o tempo passar. Eu pegava um bom livro, eu pegava um assunto desse, eu ficava horas lendo, se minha mãe não me chamasse para jantar, almoçar, tal, eu ficava absorvido naquilo. Então, quando essas coisas acontecem, é que você é realmente apaixonado por aquilo. E eu comecei a estudar política. Então, eu falo assim, uma coisa que veio de casa me levou à leitura, o gosto pela leitura, pela história, pela política, e isso me levou a estudar ciências políticas. Mas eu sempre tive um pé atrás em participar um pouco da luta eleitoral, porque eu sempre achei que esse minimalismo da campanha eleitoral é uma coisa que você não tem tempo para explicar as ideias. Se você não tem tempo para explicar as ideias, eu achava que você era meio charlatão. Né? Uma coisa meio, esse negócio é meio charlatanismo para ganhar voto. Tem que ficar criando slogan, marketing. Então eu sempre tive um pé atrás com a política partidária. Mas realmente nessa eleição, em que a gente via o Brasil esgarçado pelo populismo de direita e de esquerda, eu achei que era uma hora que a gente tinha que apresentar ideias e criar uma alternativa. Falar, olha, tem sim gente que pensa o Brasil, que tem propostas para o Brasil, e que a gente não precisa ficar nesse simplismo, nesse minimalismo dessa política de extremos, porque isso não vai levar o Brasil a fazer as grandes reformas, né? E uma coisa interessante, Weber, é que todo mundo conversa com tantas pessoas envolvidas com o estudo da política, as pessoas sempre tiveram uma trajetória meio da esquerda para a direita. Ah, eu era esquerdista quando eu era jovem, depois eu fui para a direita. Não. Eu sempre fui do mesmo lado, por uma razão muito simples, porque tudo que eu lia nos livros de história, na política, para mim, assim, a grande palavra que destacava sempre era liberdade. Você lia os livros, eu lia gostar de livros sobre a Grécia Antiga, era Atenas na liberdade contra os regimes autoritários do leste, era a Pérsia, depois mesmo Esparta, né? Então, essa coisa do conflito da liberdade com o autoritarismo, e a gente vivia isso no Brasil, né? O Brasil, naquele tempo, estava vendo o governo militar, então a liberdade. Então, como a liberdade era o maior valor, e lendo história, estudando história, toda a riqueza do mundo, toda a inovação, todo o progresso científico, todo o fim do misticismo na política acaba por causa da liberdade de expressão, do debate de ideias. A Renascença começa com Gutenberg inventando, né, a imprensa. Então, quer dizer, você começa a imprimir livro. Então, a liberdade eu sempre achei que era o maior valor. E eu sempre entendi a esquerda como inimigo da liberdade. Era assim, tudo em nome da igualdade. E igualdade tem que sacrificar a liberdade, não pode ter sempre liberdade. Então, eu sempre fui de um lado, o lado que defende a liberdade. E isso marcou a minha trajetória como cientista político, jornalista, escritor, e hoje como membro do Partido Novo e ex-candidato à presidência da República.
Eu brinco, Felipe, que o que me fez me tornar liberal foi a psicologia. Eu sou psicólogo de profissão e estudando as mais diferentes linhas possíveis de psicologia, todas elas enfocavam em um ponto: a formação do indivíduo de forma plena. Aí eu pensava, poxa, mas a política, que em tese é a correta, que todo mundo fala que é a certa, que a gente aprende na faculdade, na escola que é a certa, defende um indivíduo coletivizado, que é o oposto daquilo que a gente defende, que é o Exatamente. indivíduo como um ser pleno em si mesmo, um ser integrado, participante da sociedade, mas sem se diluir na sociedade, É isso. deixando de ter a sua individualidade. E, Felipe, como é que foi para você, professor, lidar com a campanha eleitoral? Como é que foi a campanha para você? Olha, o primeiro desafio, como eu Aliás, disse, vamos né, chamar de você ou de Felipe, né? senhor? Não, pelo amor de Deus, de senhor não, de Felipe. E de você. Mas o primeiro desafio para mim era sair do discurso mais, vamos dizer, professoral, para um discurso que as pessoas pudessem entender mais o que você estava falando. Isso para mim foi uma ginástica, porque a gente gosta de tempo para explicar as coisas, né? E o tempo sempre é exíguo numa campanha, você tem que falar rápido e tal. Então, mas isso me ensinou muita coisa, me ensinou a ter que condensar o conhecimento em frases curtas, de uma forma mais objetiva. E eu digo que esse foi o maior aprendizado que eu tive na campanha. É quase que aprender uma nova língua, né? Tem a língua que é o discorrer das ideias e tem uma língua que é convencer o outro. E tem que convencer de uma forma meio rápida, né? Então, eu entendi essa dinâmica, eu aprendi demais isso. A segunda coisa, que foi uma experiência incrível na campanha eleitoral, é você conhecer um Brasil que você jamais vai conhecer a não ser sendo candidato. É conversar com pessoas desse Brasil inteiro, entrar em tudo que é região do Brasil, das comunidades mais pobres, aos grupos que estão fazendo muito sucesso, como é o negócio, como é a luta do pequeno comerciante, como também é a questão dos industriais, dos empresários, dos empreendedores, a dificuldade das pessoas empreender, tanto, como eu digo aqui na Faria Lima, como na comunidade, todo mundo com os mesmos problemas e dificuldades. Então você conhece o Brasil, você tem uma radiografia do Brasil fascinante. E eu aprendi uma coisa: o que há de melhor nessa história são vocês, os jovens. Os jovens realmente no Brasil têm outra cabeça, e tem uma cabeça que entende, por vocês serem jovens e o Estado no Brasil nunca funcionou, de que o Estado só atrapalha. Você não conhece um jovem que está empreendendo ou trabalhando ou batalhando para conseguir um emprego que elogia o Estado. É o contrário. Putz, olha, tive uma educação péssima, tive que me virar nos 30 para conseguir me educar melhor. Poxa, quando eu precisei do hospital, não tinha hospital bom de qualidade. Então, assim, o transporte é ruim, a violência, tudo que o Estado deveria prover de alguma forma, não consegue prover um serviço de qualidade. Então, existe uma ideia clara de que o Estado está atrapalhando a vida das pessoas, né? E isso é, para mim, a gênese de uma mudança cultural de uma geração mais velha, da minha geração para mais velho, que acredita que o Estado tem um papel importantíssimo na economia, no social, na política, em tudo. Então, essa presença do Estado, eu digo que o sonho dos jovens hoje é ser empreendedor, é ser dono do seu nariz, tomar conta do seu destino, né? O sonho da minha geração e da turma mais velha era trabalhar para estatal. Não, eu quero trabalhar na Petrobras, eu quero trabalhar no Banco do Brasil. Então, assim, é uma mudança. Muito conselho para fazer concurso público. Presta concurso, meu Exatamente, filho. presta Vai trabalhar no concurso, vai governo. trabalhar para o governo. E isso é uma mudança de cultura que, a meu ver, é fundamental, que essa guinada que o Brasil está dando para o mundo liberal, essa guinada que o Brasil está dando para esse empreendedorismo, veio para ficar. E isso é algo que eu senti na campanha, e se a gente não ganhou a eleição em 22, nós vamos ganhar em 30, em 40 e 50. E uma das coisas importantes que você está na política, você tem que entender que determinadas coisas só vão dar fruto ali na frente. Por isso que você tem que ter muita convicção nos valores, nos princípios, porque algumas coisas vão florescer agora, e outras daqui a médio prazo, e outras daqui a longo prazo.
Então, ou você tem essa convicção nesses valores, ou é muito difícil você suportar os desencantos, as perdas, o levantar, chacoalhar a poeira e partir para a próxima. Então, eu acho que é muito importante ter uma consciência que política séria é política baseada em valores. Maravilha. E é justamente isso que a gente tem tentado trazer para a juventude. A juventude brasileira ela tem estado bem aberta a novas ideias. Óbvio que existe a questão ideológica, muitas vezes o ensino acaba sendo ideologizado, mas a nossa ideia é conseguir romper isso. Por isso a gente começou alguns programas aqui dentro, para tentar colaborar com essa mudança de mentalidade, uma mentalidade mais voltada para o enfoque à liberdade, aos direitos individuais e a um estilo de governo que interfira menos na vida do cidadão. Mas, professor, o senhor também falou bastante sobre propostas para o Brasil, sobre ideias para o Brasil. Eu queria saber quais são as suas ideias para o Brasil daqui para frente. O que o senhor acha que vai acontecer com o Brasil e o que o senhor espera para o Brasil? Bom, primeira coisa, se a gente olhar a fotografia do curto prazo, eu só espero coisa, infelizmente, coisa ruim, porque com esse governo, com essas ideias obsoletas que esse governo tem, com essas propostas, não vejo como o Brasil vai retomar o crescimento econômico, o aumento da renda e do emprego, porque é isso que, no fundo, as pessoas precisam. O Brasil não cresce há 40 anos, né? Então, quer dizer o seguinte, tem um problema muito sério, a gente cresce muito pouco há 40 anos. E se o Brasil não cresce, como é que a gente gera oportunidade? Então, o único lugar que está, os dois lugares que geram oportunidade hoje é o agro, que está crescendo 8% do PIB ao ano, e tecnologia. O resto está remando para sobreviver. Então, eu vejo que com esse governo, com essas ideias totalmente obsoletas, com essa esquerda que acredita nas virtudes do Estado intervencionista, do corporativismo público, achando inimigo dos negócios, é uma coisa inacreditável. Veja esse governo, toda oportunidade que o presidente tem para falar é para criticar. É o lucro absurdo da Petrobras, são os aplicativos que tratam mal os seus trabalhadores, é o agronegócio, ou seja, tudo que dá certo é alvo de crítica, porque não depende do governo. E eles gostam de gente que depende do governo. Então, eu não vejo como o Brasil vai voltar a crescer, a prosperar, a gerar renda e emprego com esse governo. Então, assim, o que a gente tem de fazer? A gente tem que ficar numa trincheira para defender as nossas ideias e propostas e olhar as oportunidades que existem nos estados e nos municípios. Nós elegemos uma safra boa de governadores. Tem muita coisa boa acontecendo nos estados. Está aqui o exemplo do estado de São Paulo. Então, assim, é hora de olhar um pouco mais para o local, para a cidade, para o estado, e entender quais são as oportunidades que você tem localmente. Porque se você ficar olhando só a política federal, você vai se contaminar de um jeito que você vai ficar ou cínico, ou fatalista, ou achar que não tem jeito. E isso é muito ruim, porque é tudo que eles querem para neutralizar a gente, é você chegar nesse estado de espírito de cinismo, e isso você acaba não indo para ação. Então, eu acho que é hora de olhar muito mais para a política local, para estados e municípios, defender as nossas ideias e preparar para o próximo round, que é a eleição municipal de 24. E vocês, jovens, eu espero que muitos de vocês vão se prontificar a ser candidato a vereador, começar a entrar, fazer política, porque parte do sucesso de 26 é o tamanho da base política que a gente vai fazer em 24. Se a gente não tiver uma base boa, sólida, é difícil ir para uma eleição nacional depois. Né? Então, você vê, os partidos que não sofreram tanto nas eleições de 22 eram partidos que tinham uma base sólida. Todo partido de base frágil acabou perdendo muito espaço na política e ajudando a alimentar a polarização. Então, assim, nós temos uma missão importante, e vocês, da juventude, mais importante ainda, é participar ativamente nas eleições municipais do próximo ano. E ou como candidato, ou se engajando nas campanhas, mas nós precisamos fazer a nossa parte para ajudar a construir essa base que vai ser fundamental para o Partido Novo e para o futuro do partido, principalmente em 26.
É algo que realmente é muito importante, né? Muitas pessoas estão agora focando e pensando, poxa, mas tem que pensar em 26, aquela coisa toda, e esquece que tem agora a eleição de 24. E que justamente ter os vereadores, ter as câmaras municipais, ter as prefeituras, é uma grande base para conseguir futuramente um bom resultado no pleito de 26, né? Não há dúvida. Não vai ter, não tem partido em 26 se a gente não tiver sucesso em 24. Nós vamos ficar com uma base muito frágil. E a base frágil, com o número de partidos diminuindo e concentrando em 5, 6 grandes siglas, como é que a gente vai cavar o nosso espaço? Então, Exato. se a gente quer contribuir para o Brasil em 26, a nossa missão começa em 24. A descrição que o senhor fez do estado das coisas me lembrou um vídeo que o senhor postou recentemente, falando da Inglaterra em 1970 e 9. pouco, e a descrição é 79. E a descrição que o senhor fez, eu olhei e falei, poxa, ele vai falar que é o Brasil, descreveu o Brasil agora, né? Situação caótica, problema para cima e para baixo, quando a descrição era de um país que, teoricamente, poxa, era um país, a Inglaterra, um país que está passando uma dificuldade igual a gente, mas conseguiu achar um caminho de solução. E esse caminho foi justamente investindo em ideias de liberdade, que é justamente o que a gente valoriza e a gente defende, né? É isso aí. E para a juventude, o que, que o senhor acha que são as ideias que o senhor tem para o futuro da juventude? Como a gente pode contribuir para esse 26 ideal, por assim dizer? Bom, primeiro você começa a me chamar de você. Desculpa, perdão. Não, segundo, tem duas coisas legais. Eu acho que essa formação nossa agora, a gente precisa quase que criar uma nova narrativa para a direita, né, para a direita liberal, porque a direita acabou sendo arrastada muito por essa coisa do Bolsonaro, que criou, parece que direita agora ficou com imagem de retrógrado, retrocesso, radicalismo. E não é isso que a gente acredita. A gente acredita justamente nisso, na liberdade, na pluralidade, na diversidade, no debate de ideias, né, na troca entre pessoas. É isso que a gente acredita. Então, a gente agora tem uma missão importante, é resgatar esse discurso. Resgatar o discurso da liberdade, da igualdade de oportunidade, falar de assuntos que eram proibidos. E na campanha, eu fiz um pouco isso. Uma das pautas centrais que eu lancei foi a questão do meio ambiente. Porque eu acho que é o mercado que vai resolver a questão do meio ambiente. Não é governo, não é ONU, né? É o mercado. Então, alguns assuntos que pareciam proibidos para os liberais falarem. Como é proibido a gente falar de resolver a questão da miséria? Não tem que resolver. Qual é a política liberal? Quem inventou a renda universal foram os liberais. John Stuart Mill, no século XIX, já falava disso. Milton Friedman falava disso. Então, assim, a gente tem que resgatar, isso é nosso. Não pode deixar a esquerda roubar essas bandeiras do liberalismo que tratam, não é só de ajuste fiscal, economia, crescimento. Não, a gente trata da questão do meio ambiente, a gente trata da questão da desigualdade social, mas com a nossa visão liberal. Então, resgatar esses assuntos com a nossa ótica é algo muito importante que a gente tem que começar a fazer. E até estou lançando aí o Clube do Livro aqui do Felipe Dávila, que é quando a gente começar isso, ter a disciplina de ler alguns livros ao longo do ano para ir criando esse vocabulário em comum. Eu digo uma coisa interessante. Você pegar qualquer partido de esquerda, em qualquer lugar do mundo, pegar o Brasil, do PSOL ao PSDB, eles variam muito as coisas que eles acreditam, o discurso e tal, mas tem uma palavra que todos eles fazem e repetem no discurso, que é a questão da igualdade. Precisa mais Estado porque precisa ter mais igualdade no Brasil. Precisa ter mais corporativismo porque tem um país muito desigual. Precisa ter mais taxação para resolver a questão da desigualdade. Então, todo discurso é feito em torno de que, para acabar com as desigualdades, nós precisamos de mais Estado, mais assistencialismo, mais etc. Nós não conseguimos fazer isso com a palavra liberdade. A gente não consegue usar sempre a liberdade como bordão para justificar tudo. Não, você quer que a economia cresça? Precisa mais liberdade de mercado.
você quer realmente prezar a diversidade, não é identitarismo, é mais liberdade, para que as pessoas possam conviver e trocar ideias. Então a gente não conseguiu transformar a liberdade, que é o pilar central, no mote de discutir todos os assuntos da direita e mostrar que sem essa liberdade nós empobrecemos a discussão, nós empobrecemos a nação e nós limitamos e cerceamos as oportunidades. Então, eu acho que a juventude tem dois papéis importantes. Primeiro, ajudar isso, a construir essa base, esse discurso, esse vocabulário, essa narrativa, fincando o pé na defesa da liberdade como algo fundamental. Se não tiver liberdade, não vai ter igualdade, não vai ter oportunidade, não vai ter prosperidade, não vai ter nada disso. Tudo isso deriva desse tronco principal que chama liberdade. Segunda coisa é isso que eu disse, engajamento nas campanhas de 24. Nós precisamos ir para a batalha, nós precisamos ir para o ringue, nós precisamos ajudar a eleger gente. E isso é uma missão fundamental. A juventude tem um papel incrível nisso. Pô. Vocês são os nossos braços, ouvidos, pernas para fazer essas candidaturas andar. Eu digo que na minha candidatura presidencial, uma das coisas que me energizava a cada instante era onde eu chegar, eu estava cercado de jovens e de gente, de militância. Isso é importante, isso energiza o candidato, isso dá coragem, isso faz a gente continuar, ficar vivo na luta. Então, esse é o segundo papel. O terceiro papel importante, além do embate de ideias, se engajar na campanha, é vocês começarem a ter um protagonismo maior no partido, participar dos diretórios, participar da formação de cursos. Por exemplo, a gente tem a Fundação do Novo, precisa ter lá a juventude dizendo assim, olha, a gente está precisando desse tipo de programa para formação e para formação de militância. E isso começa uma história, né? Vamos começar a formar militância que vai apoiar nas campanhas, que amanhã vai ser o candidato e que se amanhã vai ser o presidente do diretório, etc. Então precisa ter um pouco dessa resiliência. Né? Eu digo que as pessoas se encantam ou se engajam em eleição, em época de eleição, e aí quando acaba a eleição, fica frustrado com o resultado se a gente perde a eleição, e aí vai todo mundo desengajando. Não, a gente tem que manter isso. Então precisa fazer grupo de estudo, grupo de debate, formação de quadros, formação no marketing político. Pô, vocês podem ajudar muitos candidatos com tudo que vocês já conhecem de redes sociais e comunicação, para fazer essa tradução de uma linguagem mais acessível. A gente precisa muito de vocês para isso. Né? Então eu vejo que são papéis vitais. A gente precisa ter uma militância, uma juventude muito engajada em todas essas frentes. Teve um rapaz que faz parte aqui da gestão do Novo Futuro aqui em São Paulo, da Juventude do Novo aqui em São Paulo, que é o Paulinho, que disse que foi uma experiência para ele sensacional trabalhar na sua campanha, poder estar ajudando, poder estar próximo. Inclusive, seu fã gosta muito. E realmente é algo que é algo importante. Aqui no Novo Futuro, a gente criou algumas sociedades de debate com a finalidade de poder estar ajudando a formar a linguagem, a formar o pessoal. Inclusive, recomendo para todos que também participem do Clube do Livro que você está iniciando agora, que é algo que realmente pode ajudar muito na formação intelectual e poder melhorar a nossa linguagem, né? Essa questão que você falou do identitarismo versus liberdade me lembrou aquela belíssima frase que todo liberal praticamente tem como mantra, né? Da Ayn Rand, né? Que a maior das minorias é o indivíduo. E é justamente isso que a gente busca, né? Que o indivíduo tenha mais liberdade e consiga ser mais pleno em si mesmo. E falando do Clube do Livro, quais têm sido os teus objetivos para o futuro agora, no final da eleição? O que a gente pode esperar do Felipe Dávila para o futuro? Bom, primeiro falar um pouco do presente, depois do futuro. O presente é isso, eu estou focado agora nessa propagação das ideias. Então, o Clube do Livro é uma coisa, participo segunda, quarta e sexta do Jornal da Manhã na Jovem Pan é outra coisa. Devo lançar aí um produto junto com o Brasil Paralelo em breve. Então, assim, é ocupar o espaço para difusão das ideias. É isso que a gente precisa começar a fazer hoje de novo. É começar a criar esse vocabulário, essa narrativa, porque senão a gente vai perder isso. A gente só tem
você tem esquerdista na imprensa, você tem esquerdista no poder. Se a gente deixar assim, eles ocupam tudo e a gente não tem outro lado para contar a história. Então, onde tiver espaço, eu vou estar presente. E vou estar também andando aí pelo Brasil, principalmente no começo do próximo ano, ajudando, incentivando o Partido Novo a lançar esses candidatos, a fazer essas nominatas nas principais cidades, porque a gente realmente precisa desse novo, criando uma base sólida para em 26 nós temos um projeto futuro. Quanto ao projeto futuro, 26, eu certamente vou estar no ringue aí. Agora, como eu vou estar nesse ringue, eu não sei. Eu acho que isso depende muito do contexto. Eu conto uma historinha aqui que eu me lembro na época dos governos militares, no fim dos governos militares, quando a gente já sabia que em algum momento ia acabar, que ia voltar à liberdade, o Ulisses Guimarães tinha uma conversa com o Tancredo Neves, e nunca era claro, né? Porque eles falavam sempre em código. Eu digo que ali você precisava ter uma expertise para entender, mas no fundo era assim. Um está batendo mais no governo, porque acreditava que ia ter eleição direta, e o outro era o conciliador, porque se a eleição fosse direta, precisava alguém para rachar a base do governo, para ter dissidente do outro lado para apoiar a candidatura. Ficou aquela. Então, os dois andando em trilhas paralelas com o mesmo objetivo. Aí o que aconteceu? A emenda das diretas já perdeu no Congresso e aí a eleição foi indireta. A eleição do presidente da República ia ser no Congresso Nacional. E o Ulisses, entendendo que com aquela mudança de contexto, quem tinha mais chance de ganhar a eleição era o Tancredo. Aí ele abriu mão de disputar a presidência da República para apoiar o Tancredo, porque o Tancredo era o cara que podia rachar a base do governo e aí furar o bloco e ser eleito presidente da República. E eu acho que isso traz bem essa analogia para 26. Nós não sabemos o que vai dar. Se for um lado mais radical, assim, vai ganhar o antipetista ferrenho que bate no governo todo dia, ou vai ganhar o conciliador, alguém que chega e fala, cara, as pessoas estão cansadas dessa briga e agora querem um sujeito mais conciliador, que vai construir pontes e tal. E a gente precisa ter candidato com perfil para os dois cenários, porque a gente não sabe qual que vai ser o cenário. O cenário é que vai definir o candidato. E aí, decidindo esse candidato, o partido inteiro precisa se unir em torno dessa pessoa. Então, mas eu certamente vou estar nessa batalha aí. Se não for como candidato, ajudando a coordenar a campanha presidencial para governo, mas certamente eu vou ter um papel nisso, porque eu acredito que 2026 vai ser uma grande virada do Partido Novo, nós vamos colher os frutos do que nós estamos plantando agora e que vamos colher parte desses frutos em 24, e eu tenho certeza que 26 vai ser onde a gente vai colher a maior parte dessa safra. Então, com certeza, eu vou estar muito envolvido no processo eleitoral em 26. Maravilha. Eu queria avisar o pessoal que a gente vai abrir daqui a pouco para perguntas. Quem quiser mandar algumas perguntas, não todas, porque a agenda do Felipe é apertada, também não vou alugar muito tempo ele, mas se quiser mandar alguma pergunta, a gente conversa aqui. Tudo bem? Felipe, eu queria saber, então, de ti, quais são os teus conselhos para a juventude? Além dos que você já deu, quais são os teus conselhos de uma forma mais pessoal para a juventude no geral? Olha, a juventude que quer se envolver com a política precisa de três coisas. Primeiro é disciplina. Disciplina em tudo, tanto na parte de formação, da frequência dos encontros, dos debates, porque essa disciplina vai criando um hábito saudável para criar essa coerência que nós precisamos, né? E aí é muito ruim quando você descobre os assuntos pelas redes sociais. Então a disciplina da discussão, a disciplina do debate vai trazer sempre as questões importantes, prementes que está sendo discutida no partido, na sociedade, e isso começa a dar uma unidade. Então a primeira coisa é a disciplina. A segunda virtude importante, eu falo que é a resiliência, porque vai ter muita frustração, vai ter muita dor, vai ter passada de perna, vai ter hora que você vai achar que é só hora e vai alguém entrar na tua perna. Mas isso é do processo político. Por isso que eu digo que a gente precisa ter muita convicção nos valores que a gente acredita.
porque entende que esses percalços, a gente tem que aprender as lições. Lições para nos fortalecer como pessoa, para nos fazer melhor compreendido pelos outros, porque tudo isso ajuda a melhorar a nossa trajetória na política, né? Então, eu acho que essa disciplina, a resiliência, e o terceiro ponto que eu acho importante, precisa coragem, porque dedicar tempo à política não é coisa fácil. Você abre mão de muitas coisas. Você tem que abrir mão de tempo mais com seus amigos, você tem que abrir mão de. Você tem que achar tempo, depois que você acabou o seu trabalho aí de psicólogo, você tem que achar tempo para se dedicar ao partido. Então, precisa coragem mesmo. Eu acho que uma coragem baseada na vontade de transformar o Brasil, de colaborar com o Brasil, de ser um personagem nessa história que ajuda a construir um novo Brasil, né? E se você tiver esses três atributos, você já vai dar uma grande contribuição para a política. E essa contribuição é fazer renascer a esperança nas pessoas, a esperança de um Brasil melhor, a esperança de um futuro melhor. Eu digo que hoje, os dois maiores males que abatem o Brasil, o primeiro é a desesperança. Essa história de a gente não achar que tem saída, que está tudo ruim, que a gente está num beco sem saída, isso é muito, muito ruim. E o segundo, junto com isso, é a desconfiança. Você começa a desconfiar das instituições, das leis, das pessoas, achar que todo mundo que está na política é ladrão e tal. É difícil manter a liberdade, é difícil manter a democracia, é difícil manter a economia de mercado, que são valores que dependem da confiança e dependem da esperança. Então, eu digo que você precisa dessas três coisas para ajudar a renascer a esperança e a confiança no Brasil. O Rodrigo Costa, JC, perguntou, Felipe, o que levou o país a um alto desemprego desenfreado e qual seria a retomada positiva ideal? Bom, parte do desemprego é justamente o que a gente está falando da desconfiança. Numa economia que não cresce há 40 anos, como é que você vai gerar emprego? Se a gente continuar crescendo 1% ao ano, não vai ter emprego, tá certo? Esse é o ponto. E por que a economia não cresce? Porque quem tem dinheiro tem medo de investir em coisas que vai mudar a regra, vai mudar o imposto, vai mudar o entendimento de uma lei. Pega a turma que mais gera emprego no Brasil. Quem são? Pequenas e médias empresas. Pequenas, micro e médias empresas. 90% do emprego é essa turma. Essa turma, o negócio é o seguinte: aumentou o encargo trabalhista, aumentou o imposto, mudou a alíquota, você está perdido, porque você vive ali numa margem de sobrevivência. Aí você manda a gente embora, fecha o seu negócio. 90% dos negócios no Brasil morrem em menos de um ano depois que foi criado. Então, isso mostra que a gente não tem um ambiente de negócios favorável aos negócios. É um ambiente assim, parece que quando você abre um negócio, o governo já entra em ação e fala, opa, como é que a gente vai arrecadar, como é que vai regular, como é que a gente vai criar dificuldade, ao invés de facilidade. Então, uma economia que cresceu há 40 anos, quase nada, e tem um Estado que cria dificuldade, muda o entendimento de regras, é muito difícil gerar renda e emprego. Então, os setores que estão gerando, como eu disse, são esses outliers da sociedade brasileira, que é o agronegócio. Por quê? Porque vende um produto no mercado internacional que o governo não consegue controlar e regular. Tá certo? E tecnologia, que é conhecimento. Que se o governo criar muito problema aqui, você pega um avião e vai embora, e o dia seguinte, você é o capital físico e intelectual e começa a trabalhar o dia seguinte. Então, exceto uma ou outra área, como agro e tecnologia, o resto do Brasil está recuando, está andando de lado, porque a economia não cresce. Então, assim, é uma ilusão achar que nós vamos gerar emprego e aumento de renda num Brasil que cresce 1%. Agora, para o Brasil voltar a crescer, nós precisamos abrir a economia, nós precisamos fazer parte do comércio internacional, nós precisamos acabar com as medidas protecionistas, nós precisamos acabar com reserva de mercado, toda essa lista de coisas que esse governo não vai fazer mesmo. Uhum. Felipe, a Holding fez uma pergunta interessante. Ela perguntou, quanto ao incentivo à educação, será prioridade de um eventual governo seu? Com certeza.
Porque o que eu digo é o seguinte, o Brasil gasta quase 6% do PIB em educação. A gente gasta mais do que a média dos países ricos que pertencem ao CDE. O problema é que a gente não gasta com o aprendizado do aluno. A gente gasta com o corporativismo da educação. É aposentadoria, salário, benefício, mas a gente não está gastando com o aprendizado do aluno. A gente tem que gastar esse dinheirão na ponta. Quanto a gente está gastando para alfabetizar plenamente essas crianças aos 8 anos de idade, para dar o curso profissionalizante para os jovens do ensino médio, para não ter 48% de evasão escolar do ensino médio. Como é que a gente vai formar uma mão de obra qualificada para o mundo da sociedade do conhecimento se quase metade dos nossos jovens estão abandonando o ensino médio? Que emprego esses jovens vão ter? Eles não vão ter emprego nenhum. Porque, como você sabe, com a história da informatização, inteligência artificial, tudo que é emprego de baixa qualificação vai acabar. Então, Até assim, teve esses dias uma medida do governo que foi vetando no Plano Nacional de Educação do Ensino Médio o ensino de robótica e programação. não, é Quando eu vi aqui, inacreditável. É um absurdo. Então, assim, nós temos de investir na educação de qualidade e na educação básica. A universidade não é importante? Lógico que a universidade é importante, mas a gente tem que resolver o problema número um. Porque se essas crianças não estão devidamente alfabetizados, se os jovens não estão devidamente formados, eles vão fazer o ensino medíocre na faculdade. Então a gente precisa resolver essa questão da educação básica, preocupar com o aprendizado do aluno. Se a gente não fizer isso, nós não vamos criar igualdade de oportunidade, nós não vamos transformar a educação num pilar importantíssimo para aumentar a produtividade. Aliás, hoje mesmo já são estudos sobre produtividade, a produtividade do Brasil continua caindo. E isso está correlacionado com a péssima qualidade da educação. Então, sim, prioridade na educação, mas educação básica e aprendizado do aluno. Então, eu quero pegar o aluno do Fundamental 1, 2, ensino médio. Essa vai ser a prioridade. Maravilha. Bem, Felipe, a Tarsila Guerra Mafra, PC, provavelmente isso é uma colega minha de profissão, perguntou não, ela afirmou, né? Até o agro está recuando e o pequeno e médio também, infelizmente. Felipe, e pensando no futuro do Brasil, num sentido mais voltado para as questões sociais, você acha que existe uma possibilidade de a gente conseguir pacificar o Brasil? Com certeza. Mas, para isso, a gente precisa ter duas coisas. Primeiro, isso aí, investir em educação. Sem isso aí não tem jeito. Porque a desigualdade começa na educação. Quem tem uma boa educação, quem tem uma educação ruim, pronto, já está 10 casas atrás. Né? Então, a educação ela é fundamental. E a segunda grande oportunidade que eu vejo, é o que eu falei muito durante a campanha política, é a questão do meio ambiente. Por quê? Porque o Brasil tem capacidade hoje de capturar 50% da emissão de carbono do mundo. E a gente está indo para uma economia de descarbonização. Então, se o petróleo foi a grande commodity que enriqueceu os países no século XX, a commodity que vai enriquecer os países no século XXI é capturar carbono. E nós somos a maior potência do mundo disso. O mundo precisa da gente. E o Brasil precisa do mundo. Então, o que tiver a ver com bioeconomia, energia limpa, aliás, outro setor que está explodindo, energia limpa. Veja aí, turma fazendo painel solar, eólica offshore. E a bioeconomia que a gente nem começou a investir. Então, o Brasil tem tudo para ser a grande superpotência do século XXI, porque a gente tem a commodity que o mundo inteiro quer. Como é que a gente vai reduzir a questão de carbono? Então, eu vejo que se a economia cresce, a educação melhora, e a gente aproveita esse grande potencial do meio ambiente para transformar a bioeconomia em energias renováveis e mesmo o agro sustentável, que já está muito focado nessa pauta, nós temos tudo para ser o país do futuro que a gente sempre sonhou. Deixar de ser o país do futuro que nunca chega nele. Perdemos todos. A gente está falando aqui da Margaret Thatcher, da Inglaterra, em 79. 79, quando ela começou a abrir a economia, privatizar estatal, desregulamentar o Estado, enfrentar o poder do corporativismo no Estado, o
que a gente estava fazendo? Contramão da história. Nacionalismo econômico, proteção, lei da informática. Tínhamos que fazer agora toda a informática nacional. É um negócio inacreditável. Foi a agenda do atraso. E essa agenda do atraso de 79 que começou esse ciclo que o Brasil começou a cair e não crescer mais. A gente não pode esquecer um pouco da história do Brasil, que do fim da Segunda Guerra Mundial de 1940 a 80, nós éramos a China. A gente crescia 7% ao ano. Conversa com seu pai, com seu avô. Eles falavam assim, no meu tempo a gente saía da faculdade, começava a trabalhar a pleno emprego, tudo funcionando. Por quê? Porque o Brasil crescia 7%. Aí a gente abraçou essa agenda do atraso nos anos 80, quando o mundo começou a abrir, até a China começou a abrir. Falou, opa, comunismo é só política interna. Para a gente ficar rico, para tirar a gente da pobreza, precisa competir no comércio global. Ideia, né? Um país e dois sistemas. Aí onde eles queriam que crescesse, implementaram o capitalismo. E todo mundo fala, poxa, eu sei o que deu certo. Quem não conhece. É isso aí. E aí é virada da China. Virada da Coreia do Sul. A Coreia do Sul tinha. A renda da Coreia do Sul era 30% da renda per capita do Brasil em 1977. Hoje a renda deles é 3 vezes maior que a nossa. A China, a renda per capita da China em 1980, sabe quanto era? $155. A nossa era $1.700. Hoje a renda per capita da China é 12 mil e a gente é 6 mil. Isso é efeito do crescimento econômico. Então, gente, a gente precisa entender que a economia precisa crescer de forma sustentável e aproveitar a nossa vantagem comparativa nessa área do agronegócio e nessa área do meio ambiente. É aí que nós vamos começar a fazer o Brasil do futuro acontecer e parar de ficar criando uma reserva de mercado e mantendo o Brasil longe do mundo. É isso que a gente não pode fazer. Maravilha. Felipe, não sei como é que está a sua agenda, mas tem mais uma última perguntinha aqui que fizeram. Pode mandar. Que é como a gente pode blindar o país das decisões ruins de alguns presidentes e da insegurança jurídica. Existe uma vacina para presidentes ruins e insegurança jurídica? Existe sim. Você ajudar a eleger gente boa para os governos, para o Congresso Nacional. Porque se a gente tiver um Congresso bom, o presidente faz a bobagem e o Congresso veta, o Judiciário veta. Então, assim, a gente precisa ter gente boa no poder. E para ter gente boa no poder, a gente precisa parar de falar que política é lugar de ladrão, que só vai gente que não presta, que não sei o quê. A gente precisa de gente boa. Se a gente não tiver gente boa na política, não vai reclamar dos políticos depois. Se cada vez que você tiver um filho, o teu filho fala que quer entrar na política, você fala, para a política, você vai ser ladrão, você não é... Não dá para ter essa visão da política e achar que vai melhorar. Então, o que faz na democracia evitar que decisões desastrosas sejam implementadas? É o famoso peso e contrapeso. E o peso e contrapeso só vai existir se a gente levar gente boa para a política. Essa é a missão que a gente tem como Partido Novo, como sociedade, é a valorização do espírito cívico, do espírito público e fazer com que as pessoas entrem na política para fazer a diferença na vida do país. No final das contas, retorna para aquilo. Se nós defendemos a liberdade individual, a vacina para os políticos ruins é bons indivíduos exercendo a sua liberdade em prol da nação com boas ideias. É isso aí. E mais uma coisa, isso tudo é baseado numa consciência de dever público. A gente tem que ter dever. No Brasil, essa agenda sequestrada pela esquerda só fala em direito, ninguém fala em dever. Então, parte desse indivíduo responsável que participa de uma sociedade democrática tem a ver com o dever. E um dos nossos deveres é participar da vida pública e da vida política. Perfeito. É isso aí. Felipe, a gente chegando aqui no final, eu queria saber quais são os seus recados finais para a gente, como é que a gente pode te seguir, participar das suas ações, apoiar no que for possível, entrar em contato com a tua assessoria e estar te acompanhando. Não, primeiro assim, minhas redes sociais estão sempre abertas, eu tento responder tudo, a turma que toca, que é a juventude que toca minhas redes sociais, graças a Deus, aí a Jéssica, a Mel, todo mundo aí, então assim, eu tenho o maior prazer em estar respondendo as perguntas, estar em contato com vocês.
participando das coisas que a gente vem fazendo, tanto o Clube do Livro, e mesmo esses projetos que a gente vai estar fazendo com o Brasil Paralelo, os comentários que eu faço na Jovem Pan de manhã, tudo é muito legal, a gente está trocando, participando, porque vocês ajudam também a dar o pulso das coisas. Poxa, quais são os assuntos quentes? O que está preocupando as pessoas? O que está entusiasmando? O que cria medo, anseio? Então, vamos manter um canal aberto aqui, Éder, porque a gente precisa ter essa troca. Se a gente não tiver essa troca, Éder, não dá para a gente ficar adivinhando o que está acontecendo. Então, olha, utilize mesmo os nossos canais aqui, as nossas redes sociais, nossos contatos aqui, que a gente vai tentar o máximo possível dar atenção, responder, e a gente está junto. Conto com vocês aí. Conto com essa juventude legal aí. Maravilha, Felipe. Poxa, super agradeço a participação, Felipe. Você não sabe a honra que é. A gente falando, poxa, vamos fazer uma live com o Felipe Dávila, responsabilidade. Mais uma vez, você está super convidado para aparecer em outras lives com a gente. A gente quer conversar mais sobre o Brasil, mais sobre o futuro. Convido o pessoal que está acompanhando aqui a live, o pessoal que vai acompanhar depois na gravação. Busquem o Clube do Livro do Felipe Dávila, participem dessas ações dele, estejam lá apoiando. Então, o que a gente precisa é isso, de bons políticos, pessoas que pensam o bem para a nação e que, novamente, né, como o Felipe mesmo disse, compreendem que quem coloca os políticos lá somos nós. E se a gente tem bons políticos e a gente não valoriza, não corre atrás e não apoia, a gente que é responsável pelos maus. Então, nós somos sempre responsáveis pelas nossas escolhas. Essa é a mensagem. Responsabilidade humana. É aquela pergunta que Freud mandava a gente fazer nas terapias, né? Quando o paciente chegava falando de um conflito, ele falava, ok, agora qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? É uma pergunta psicanalítica que é a realidade. Qual a nossa responsabilidade nessa desordem que a gente está se queixando no Brasil, né? É isso aí. Felipe, tem alguma coisa que você gostaria de falar para a gente agora nesse final? Não, olha, muito obrigado pelo convite. E, de novo, vocês têm um papel importantíssimo em ajudar o partido a construir o futuro, a resgatar a esperança e a criar essa base que a gente precisa no partido na eleição de 24. É uma missão importantíssima da juventude do Novo, que precisa estar engajado, nos ajudando a construir esse partido que todos nós queremos. Nós tivemos momentos de muita alegria, acertamos determinadas coisas, erramos em outra na mão, e é isso aí, a vida é isso. Então, a gente tem aí erros e acertos, a gente tem que aprender com os erros, melhorar cada vez mais os nossos acertos. E para isso a gente precisa da voz e da participação ativa da juventude para criar o futuro, o novo do futuro. Aliás, eu gostei do nome, porque é isso mesmo, o novo do futuro são vocês. E a gente está aqui como, na verdade, peças ou mentores para ajudar esse novo do futuro se consolidar e certamente colher esses resultados, como eu disse, na eleição de 24 e aí na eleição de 26. Contamos com vocês. Maravilha. Muito obrigado novamente, Felipe, pela sua participação. Vou te convidar para mais lives. Novamente, obrigado também pela compreensão, pelo pequeno atraso que eu tive no início. Que é isso. Super obrigado pela sua participação. Um abração, Emer, para vocês todos aí. Um abraço. Tchau.